Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Graziele Maia, supervisora do setor de pesquisas e desenvolvimento da Contourline. E estou aqui para mais uma aula no nosso YouTube e a gente vai falar sobre anatomia da pele e as camadas que a compõem. Se é a sua primeira vez aqui me vendo, clica no sininho que sempre, semanalmente, a gente posta sempre algumas aulinhas básicas, mas que vai ajudar no seu conhecimento. E corre lá também, tanto no Instagram quanto no Facebook, que tem muita coisa legal lá na nossa página, Contourline, ok? Então, bora lá. Vamos falar um pouquinho sobre as camadas da pele. Não é uma questão de se estender muito, porque se a gente for pensar até mesmo num livro de anatomia, a gente tem uma infinidade de características no nosso sistema tegumentar, ao qual compõe a nossa pele, né? Tem pele, tem seus anexos, como o pelo, né, o cabelo, unha, enfim, né, diversas coisas. Mas a ideia aqui central é a gente poder dizer um pouquinho sobre elas. Primeiro a gente fala, né, hoje, dependendo do que a gente tem de literatura, principalmente em questões de livros, a gente pode ver ainda uma definição de 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. Já em algumas outras literaturas, as camadas da pele, na verdade, são epiderme, derme e tela subcutânea. E o tecido adiposo, às vezes ele é até considerado como se fosse um sistema à parte, porque ele tem as suas condições, as suas particularidades, né? Tem algumas coisas até em relação à endocrinologia, que seria questões hormonais, mas a gente vai aqui pegar como se fosse a distinção das 3, epiderme, derme e hipoderme. Aqui, uma imagem de conteúdo geral do que seria, porque quando a gente fala em questões de pele, ela pode ser milimétrica, dependendo muito da situação, da posição do corpo. Em alguns lugares, por exemplo, a epiderme, a derme, ela pode ser um pouco mais grossa, um pouco mais espessa, em outras regiões um pouco mais fina, então depende muito ali da localidade, mas logo abaixo a gente tem da hipoderme, né, que seria a tela subcutânea, onde fica o nosso tecido adiposo, a gente tem a musculatura, a face e a musculatura. Então a gente tem toda essa organização em relação ao tecido. Então vamos para a primeira camadinha, que é a epiderme. É muito importante falar sobre ela, porque é uma camadinha bem fininha, né, uma película praticamente, só que ela tem uma importância muito grande quando a gente fala nos tratamentos que abrangem, né, a estética. A epiderme, na verdade, ela tem 5 camadas, então ela é ainda subdividida. A gente tem a camada córnea ou estrato, tá, que quer dizer a mesma coisa, a camada lúcida, camada granulosa, a camada espinhosa e a camada basal. Na verdade, a basal é a que seria mais interna, e aí a camada córnea, a mais externa, sendo que a basal é aquela que tem o contato aqui em relação à derme. A diferença que a gente vai vendo de basal, espinhoso, granuloso, lúcido e o córneo é o que a gente fala que é o envelhecimento celular. Então, enquanto na camada basal a gente tem uma célula epitelial que ainda tem núcleo, ainda tem até mesmo um pouco de vascularização, quando ela vai subindo as camadas, ela já vai perdendo a sua conformidade, né, a sua característica, vai perdendo o seu núcleo, até que ela está praticamente morta aqui lá no estrato córneo. Esse envelhecimento celular que a gente tem da camada basal até a camada córnea é em torno de 21 dias, tá? Alguns lugares falam que é até menos, 14 dias, 15 dias, né? É bem diferente daquilo que eu comentei anteriormente, né? Que depende muito de qual região a gente está olhando essa epiderme, porque ela pode ser mais grossa, né? Ou mais fina. Uma coisa muito importante é que aquilo que a gente vai expelindo, então, todos os dias, o nosso banho, na hora que a gente vai fazer uma esfoliação, seja com uma técnica de tratamento, seja na hora de usar no nosso banho
um sabonete esfoliante, a gente então está aqui retirando a camada córnea. E é por isso que quando a gente faz isso, a gente tem a sensação de que a pele está um pouco mais macia, mais leve, porque quando eu retiro ela e eu chego nessa camada lúcida, com essa característica diferente celular, a gente começa a ter uma pele um pouco mais lisinha, mais gostosa de sentir. A questão é que, quando a gente começa a retirar demais, ser muito abrasivo com essa retirada das camadas, ou faço isso constantemente, eu posso acabar atrapalhando essa renovação que a gente vai ter de forma natural, e a pele ela vai perdendo um pouco da sua proteção. Já que uma das funções da pele é a proteção de outras camadas mais internas. Então, quando a gente começa a descamar isso aqui, por exemplo, todos os dias, eu estou sempre fazendo uma esfoliação com algo muito agressivo, eu vou deixando essa pele mais sensível. Isso acontece muito quando a pessoa, às vezes, ela faz o ácido domiciliar na hora de dormir, às vezes por causa de espinha, por causa de mancha, e ela consegue perceber que quando ela está usando ali 5, 7 dias em constância, a pele dela já está vermelha, já está bem sensível, e às vezes ela precisa ficar espaçando dia sim, dia não. É porque a gente vai que o ácido ele vai acabar descamando, e quanto mais a gente vai ficando mais profundo nessa camada, mais sensibilidade, mais vermelhidão a gente vai vendo nesse tecido. Eu não sei para quem conhece, por exemplo, uma patologia que é a psoríase, né, que a pessoa ela vai descamando de uma forma bem acelerada e a gente vai indo naquela pele bem vermelhinha, é um sinal disso, né, dessa descamação rápida da pele, que vai ficando realmente totalmente sem proteção e ela vai ficando muito sensível. Uma coisa muito importante também aqui, antes da gente ir para a próxima, tem várias coisas, né, nessa camada, gente, mas como é uma aulinha mais curtinha, eu tô falando que é mais essencial, assim, para a gente poder começar a entender o que é realmente a pele. Aqui, na camada basal, é onde está uma célula muito importante para a gente, que é o melanócito. Ele é responsável por liberar a nossa melanina já lá nas últimas camadas, nas camadas lúcida e córnea, que é o que dá cor à nossa pele e também ajuda a dar a cor ao pelo. Isso é muito importante porque a gente tem uma classificação que é o fototipo e vai, através dessa quantidade de melanina produzida pelo melanócito, e isso é uma história familiar, né? Uma tendência, um DNA em a gente liberar mais melanina ou menos melanina. E o melanócito ele é muito importante a gente citar porque quando a gente fala em manchas e pensa assim em tratar elas, muitas vezes de forma errônea eu ainda vejo pessoas falando que a gente tem que destruir melanócito, né, ou fazer um bloqueio, e muito pelo contrário, não é o melanócito, mas talvez os seus dendritos, a melanina que ele está expelindo em excesso, com uma forma de tratamento, por exemplo, cosmetológico que controle. Mas retirar, matar o melanócito é uma lesão, e isso pode causar até outras patologias, porque ele precisa existir e produzir uma melanina para nos proteger, por exemplo, contra raios solares. Então a destruição dele também não é uma coisa benéfica. E olha que ele está na nossa primeira camada na epiderme, então ele é uma célula bem superficial da nossa pele e muito importante. Logo abaixo a gente tem a derme, então a epiderme ela repousa sobre a derme, né? A gente tem aqui como se fosse lacunas, né, que vão fazendo tanto a epiderme adentrar na derme e vice-versa, para que elas tenham uma conexão. A derme ela já é um pouco mais espessa e ela também é dividida em duas camadas, que é a papilar e a reticular. A papilar ela está bem mais próxima da epiderme, é como se ela fosse ali onde realmente há todo o repouso da epiderme. E a reticular ela é um pouco mais profunda, é onde ela vai fazer a transição com a hipoderme. A derme ela tem uma característica muito significativa porque ela é rica em colágeno e em elastina. Então é dela que vem os sinais que a nossa pele vai transmitir, ou seja, quando a gente começa a ter um colágeno já frouxo,
que seja no processo de envelhecimento natural da pele ou um fotoenvelhecimento, muitas vezes a gente vai perdendo, então, esse suporte que a gente tem na derme, e a epiderme, ela acaba fazendo os alinhamentos, né, a queda da sua contiguidade de acordo com o que a gente vai perdendo aqui dentro da derme. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em tratamentos em que a gente quer estimular colágeno, são tratamentos que têm que chegar na derme, porque é aqui que está a maior quantidade de fibras e aqui é onde a gente vai ter um resultado maior nesse sentido de neocolagênese e uma resposta maior sobre a epiderme. E a camada reticular é onde a gente mais tem essa quantidade de colágeno presente. Uma coisa muito importante, não citei na epiderme, mas cito na derme, é a questão da água. Então, quando a gente fala quantos litros de água você consome no seu dia, né? 2 litros, 3 litros, eu não consumo nem 500 ml. São estruturas que elas são muito reativas a essa questão da falta da água, né? Então, a pele ressecada, a gente sente muito entre essas estruturas e isso transparece totalmente na minha epiderme, que são as células mais externas. Então, a questão de tomar água, do cuidado, de utilizar cosméticos, sabonete, limpeza da pele, vai fazendo com que toda ela vá respondendo entre si, de forma celular, para que a pele cada vez esteja mais bonita, né? O envelhecimento ele vai acontecer, que todos os dias a gente acaba envelhecendo um pouquinho mais, 24 horas a mais. Mas por que algumas pessoas têm um processo de envelhecimento ou a pele apresenta maior envelhecimento que outras? Muitas vezes a questão do sol, né, exposição solar, a questão do fototipo, que é em relação ao melanócito, né, a quantidade de melanina que tem nessa pele, e também essa questão do cuidado com a água, né? As pessoas que mantêm essa pele hidratada, às vezes ela consegue com que esse tecido ele responda melhor no sentido de manter aquela fibra colágena mais resistente, assim como colágeno e elastina também. E a última, que é a hipoderme, como eu falei, em alguns livros, artigos, hipoderme já está como tela subcutânea, como se fosse nem pertencente mais ao tecido, né, ao tecido tegumentar. Então ela vem de uma forma separada. Mas é que eu coloquei porque a gente tem todas as definições, né? Epiderme, vem a derme, que a gente consegue perceber aqui, ó, que é uma camada, como eu falei, maior. E aí logo depois a gente vem com a hipoderme. Ela também tem uma divisão, que é a superficial e a profunda. Logo abaixo a gente tem a fáscia, que vem o músculo. Esse superficial e o profundo, ele também tem uma fáscia superficial fininha, que vem dividindo essas lajotas, onde vai ser guardada essa gordura nas células, superficial e profundo. Geralmente as células superficiais, elas são um pouco mais soltas, estão distribuídas em lacunas, seja de forma paralela ou de forma diagonal, depende muito se é sexo masculino ou sexo feminino. E a mais profunda, ela já tem um tecido adiposo um pouco mais duro, né? Um pouco mais sobreposto. Ele já é um pouco mais unido, reforçando um pouquinho mais todas as outras estruturas que vêm acima. E toda essa hipoderme, independente se ela é superficial ou se ela é profunda, ela é uma camada de reserva de gordura, tá? Porque isso é muito importante falar, quando a pessoa ela quer um trabalho, por exemplo, de gordura localizada, tem os tratamentos, a gente fala até da destruição da célula, né, da lipólise, ou da remodelação, que seria a reorganização dessa gordura. Só que muitas vezes a gente vê de forma errônea uma informação de que você vai fazer um tratamento e isso, por exemplo, vai ser eliminado em fezes. Mas a gordura em si, quando ela é consumida na nossa refeição, toda ela é colocada como fonte de reserva, porque é uma energia mais poderosa que o corpo tem, em caso se eu fique doente, se eu fique sem me alimentar. Então é uma fonte de energia que ela não é desprezada, né, de uma forma muito simples assim. Como que a gente faz para a gente
queimar essa gordura que está reservada? É praticando atividade física, porque o movimento muscular, ele precisa de energia para funcionar, por exemplo, para você correr, para você fazer musculação, para você fazer uma pedalada, e essa fonte de energia boa, né, sustentável, vai vir desse que eu guardo. Então, é uma reserva que é essencial para o meu corpo para ele se manter. Então, quando a gente vai fazer uma terapia, em que a pessoa ela quer diminuir, né, por alguma coisa, ou está localizado, ou por uma questão da celulite, tem coisas que a gente tem que fazer para ajudar, como é a dieta, a atividade física, para realmente a gente conseguir reorganizar melhor essa célula e, ao mesmo tempo, ela vai levando essa informação para uma distribuição melhor da derme e da epiderme e, consequentemente, o que é isso é visível externamente, ok? Já peço obrigada a vocês, né? Foi simples, ao mesmo tempo, né, eu falei 15 minutos mais ou menos aí de aula, mas ainda não falei tudo que eu poderia falar de uma camada, mas pelo menos já dá uma luz no fim do túnel para quem está começando aí a querer entender o que é de fato essas camadas, ok? Aguardo vocês até uma próxima aula e curte lá que sempre tem coisa nova para a gente poder saber, ok? E até mais!